no Nat Geo. O programa contém imagens que algumas pessoas poderão achar perturbadoras. Pede-se moderação ao assisti-lo. Leste de Los Angeles. Um calmo final de semana é destruído por uma explosão devastadora. Um bairro inteiro é destruído. Frank! Angélica! Eu cheguei e vi minha casa totalmente em chamas. Todas as casas atrás de mim estavam pegando fogo. Onde eles estão? Onde eles estão? Pedaços de metal em chamas são atirados por quarteirões. Os investigadores precisam descobrir por que aquele avião caiu e descobrir uma maneira para que isso nunca mais volte a acontecer. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Fora do radar. O Aeroporto Internacional de Los Angeles, o LAX, é um dos mais agitados do mundo. Ele é usado por 40 milhões de passageiros todos os anos. Mais de 1.500 aviões decolam e aterrissam todos os dias. É dia 31 de agosto de 1986, feriado do Dia do Trabalho. Hoje, Walter White, um controlador júnior de tráfego aéreo, será o responsável pelo controle aéreo. Tudo bem? Tudo certo. Ele ainda não se formou como controlador. Precisará de mais tempo antes de receber seu certificado. Tudo bem aí, Cal? Oi. Devagar, devagar, devagar. Era um final de semana prolongado, estava um belo dia em Los Angeles, estava um céu claro, que na Câmara do Comércio chamamos de um dia perfeito. Quer parar um pouco? Fumar? Eu posso assumir por você. Aquele era meu plantão, mas o Walter me perguntou se eu queria fazer um intervalo, se eu queria parar para fumar. Eu disse, claro, o tráfego estava leve, não estava muito agitado, era domingo de manhã. Os controladores de voo estão procurando ganhar mais experiência. 3 meses, 4 meses, isso representa um controlador muito novo na área. Aeroporto, bom dia. Não era hora de eu fazer intervalo, mas o Walter queria trabalhar. Se eu bem me lembro, ele queria trabalhar para pegar experiência. Ele não trabalhava há um tempo. ACL 60, estão vendo a pista 215 à esquerda. Entendido, aeroporto de Los Angeles. Obrigado, reduzir a velocidade para 200 e descer e manter 6.000. 200 descendo e mantendo a 6.000. Obrigado. Tenham um bom dia. A vários quilômetros ao sul, alguns passageiros estão embarcando no DC-9 da Aeroméxico. O Dr. Donald Wong e seus filhos estão voltando de uma viagem de pesca. Jason, acho que nós podemos pôr isso na cozinha. Eles pegaram um enorme peixe. Sua mãe vai adorar ter esse peixe na cozinha. Legal. Que eles planejam levar para casa. Era o final de semana do Dia do Trabalho e era o último antes de começarem as aulas. Então o Donald achou que seria divertido levar os meninos para pescar no México, pescar em mar aberto, o que ele só havia feito uma vez na vida. Aquele seria um final de semana entre pai e filhos. E também foi a primeira vez que eles viajaram sem mim. Ao leste de Los Angeles, a cidade suburbana de Cerritos acorda devagar. Nos anos 70, essa comunidade agitada tinha sido uma das que cresceram mais rápido nos arredores de Los Angeles. Meu marido trabalhava fora da cidade a semana toda e estava vindo para casa naquele final de semana. Era domingo de manhã e eu decidi que deveríamos ficar em casa em vez de ir à igreja. Vou sair para buscar suas coisas favoritas para o café da manhã. Javier, agora vai tomar banho. E saí para ir ao mercado.
Alex estava em casa. Ele tinha 14 anos com a irmã gêmea dele, Angélica. Ela ainda estava dormindo e Javier, que tinha 16 anos, e meu marido também estavam em casa. Quando Estrada sai para fazer suas compras, o voo 498 da Aeroméxico está a apenas 20 minutos de Los Angeles. O capitão Antônio Valdez From é o copiloto do avião que se aproxima da cidade. O primeiro oficial, José Valência, está pilotando o avião nessa perna da viagem. Quando quiser, senhor. Cerca de 22 quilômetros ao sul do aeroporto de LAX fica o aeroporto de Torrance. Operando sob a sombra do gigante do LAX, Torrance serve tanto a aviões particulares quanto a pilotos amadores. É um dos muitos pequenos aeroportos que operam perto de Los Angeles, uma região que tem mais de 6.000 voos semanais. Combustível ok, flaps ok. No final de um verão agitado, William Kramer, sua filha Caroline e sua esposa Kathleen estão prestes a decolar. Piper 4891, tudo pronto para a decolagem. Bom dia, Piper 4891. Aqui fala a Torre de Torrance. Permissão para decolar na pista 5 concedida. Eles estão indo para Big Bear Lake. Ok, Torre. Cerca de 3 quilômetros a noroeste. Um homem meticuloso, William Kramer, é executivo de uma empresa de engenharia. Há 6 anos, aos 47 anos, ele comprou seu primeiro avião, um Piper Cherokee estiloso. Asas Oeste 5225, aeroporto de Los Angeles, partida Seal Beach, indo para 320. Aproximação visual da pista 25 à esquerda. Avisem quando tiverem visualização. O trabalho de Walter White como controlador de chegadas é ter certeza de que os aviões que chegam estejam se mantendo longe uns dos outros. Ele os está direcionando para aterrissar em uma das duas pistas. Confirme em busca pela pista 25 à esquerda. Obrigado. Ao sudoeste de LAX, a tripulação do voo 498 da Aeroméxico ainda está a alguns minutos de fazer seu primeiro contato com Walter White. Mas nos céus acima de Los Angeles, uma série mortal de eventos está prestes a se desenrolar. Dezenas de pessoas que nunca se encontraram estarão ligadas para sempre em uma tragédia que afetará todos aqueles que voam. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. Dia 31 de agosto de 1986, final de semana do Dia do Trabalho. É isso aí. O feriado acabou, não é? PSA 1765, aeroporto de Los Angeles à frente, 1,6 km. Não é uma manhã muito movimentada e, 1 a 1, o controlador de tráfego aéreo Walter White guia seus aviões com segurança. Às 11h47 da manhã, ele recebe seu primeiro contato com o voo Aeroméxico 498. Aeroporto de Los Angeles, bom dia. Aqui fala o Aeroméxico 498. Aeroméxico 498, aqui fala aeroporto de Los Angeles. Seu curso é de 25 à esquerda na aproximação final. Tem as o voo informações... 498 da Aeroméxico agora está oficialmente dentro do que é conhecido como Terminal Control Area, ou TCA. Às vezes chamada de gaiola, a TCA é um complexo aéreo tridimensional em volta do aeroporto. É um espaço aéreo restrito, normalmente encontrado em aeroportos muito congestionados, onde a densidade de tráfego é extremamente alta, de modo que é preciso controlar o acesso a esse espaço aéreo. Aeroméxico 498, tráfego 10 horas, 160 metros a norte, altitude desconhecida. Entendido, 498. Aeroméxico 498, reduz a velocidade a 190, depois desça e mantenha a 1.800 metros. À medida que o Aeroméxico começa a descer, William Kramer e sua família continuam a subir.
Tomara que o tempo seja assim quando chegarmos a Big Bear. Deveríamos estar vendo o oceano agora. Dê uma olhada no mapa e consulte o 405 e veja se consegue encontrar algum marco na Terra que possamos usar. O que eu estou procurando? Walter White está de olho no jato da Aeroméxico quando sua atenção é abruptamente voltada para outro jato que acabou de aparecer no radar. Não era o que ele estava esperando. Aeroporto 66, Romeo está em um voo de Fullerton. A altitude de cruzeiro é de 4.500. Queremos continuar. O piloto de um pequeno Grumman Tiger pede a White que o ajude a passar pela agitada TCA. Os pilotos devem contatar LAX antes de entrar em seu espaço aéreo controlado. Esse piloto pode estar no caminho de algum avião. Mas antes que o White possa lidar com um avião particular, ele recebe uma chamada do DC-9 da Aeroméxico. Que velocidade você quer? Estamos reduzindo para 290. Não, para 190. Ok, pode manter essa velocidade. White decide dar ao jato da Aeroméxico a pista mais próxima ao seu portão. Mudanças de plano, senhor, aguarde. Entendido. 498. Com o DC-9 esperando, White volta sua atenção ao intruso. Grumman 66 Romeo, redirecione para 4524, fique fora da TCA. White diz ao piloto do Grumman para usar o canal de rádio, mas ele parece confuso. 4, 5, quais são os outros números? 4524. Grumman 66 Romeo, vocês estão a 1.300 metros agora? Negativo. Estamos a 1.000 metros e subindo. Vocês estão bem no meio da TC, senhor. Grumman 66 Romeo, sugiro que no futuro vocês olhem no quadro da TCA. Acabou de passar uma aeronave por vocês do lado esquerdo e acima a 1.500 metros. E temos vários jatos a 1.100 metros. Bom, o que sugere que eu faça? À medida que a tripulação do Aeroméxico 498 continua a se aproximar do aeroporto, Luzes de aterrissagem. Seu DC-9 é atingido violentamente. O que foi isso? Aeroméxico 498, aeroporto de Los Angeles. O primeiro oficial Valência tenta desesperadamente controlar seu mergulho. Aeroméxico 498, aeroporto de Los Angeles. Não pode ser. Eu vi uma enorme explosão. Aquela cor vermelha vibrante era fogo. Foi uma explosão enorme, como se uma bomba tivesse caído no solo. White não está tendo resposta do jato da Aeroméxico. Aeroméxico 498, aeroporto de Los Angeles. E agora ele não consegue encontrá-lo em sua tela do radar. Eu estava sentado lá conversando com 2 outros controladores e não estava pensando naquilo, mas aí ouvi o Walter dizer algo como... Eu acho que eu perdi um. Aeroméxico 498, aeroporto de Los Angeles. Isso imediatamente chamou a atenção de todos. Então olhamos no radar e dava para ouvir ele chamando Aeroméxico 498. Aeroméxico 498, aeroporto de Los Eu Angeles. chamei várias vezes pelo rádio. Onde estava o Aeroméxico? A esse ponto ainda não tínhamos certeza do que havia acontecido. White chama um jato para ajudar. American 333. Quero que vocês deem uma olhada às 11 horas. Perdi o contato com o DC-9. Por favor, me avisem se aconteceu alguma coisa. 11 horas, 8 quilômetros. Que altitude? A última altitude deles era 6 horas, mas ele não está mais no alcance do meu radar. Ok. Estou vendo uma fumaça na tela muito grande do lado esquerdo da minha aeronave, mais ou menos às 11 horas. Eu comecei a caminhar em direção à minha casa e vi a cabeça de uma mulher e o corpo dela havia sido cortado na diagonal e ela estava caída ali.
Não tinha nada, além de pedaços de metal e fogo por toda parte. Tinha fogo no bairro todo. Perto dali, um grupo do Corpo de Bombeiros local tinha estado em um treino conduzido pelo capitão Larry Hambleton. De repente, um dos bombeiros me deu um tapinha nas costas e disse: tem uma grande coluna de fumaça à nossa esquerda. Então eu peguei o microfone e comecei a tentar encontrar onde. Estou respondendo a um grande incêndio, posição 91 ao norte de Carmelita. Eles voltaram e disseram que parecia que um avião tinha caído e então eu atualizei a minha resposta. Basicamente, tripliquei o que havia pedido. Estou ligando para dar um terceiro alarme sobre um acidente aéreo a leste de 183 de Carmelita. À medida que nos aproximávamos, eu percebi que, além das partes da aeronave, nas ruas havia pessoas, partes de corpos, o que mudou a coisa toda. Vamos! Estabeleça um perímetro. Oi! Oi! Tem alguém me ouvindo? No aeroporto de Los Angeles, Walter White, profundamente afetado pelo acidente, é dispensado do trabalho. Eu me lembro de ter visto o Walter levantar e sair da sala sozinho. E alguma coisa dentro de mim estava dizendo: isso não está certo, isso não está certo, alguém devia ir com ele. Todo ele não pode sair sozinho. Podia ser eu ali no lugar dele. Eu não sei se faria algo diferente do que ele fez. Nessa área, há uma grande quantidade de fumaça a 7 quilômetros a oeste do aeroporto de Fullerton, não longe da... As equipes de notícias de rádio e TV chegam rapidamente ao local do acidente. Tinha muitos incêndios na minha frente e minha casa estava totalmente em chamas. Frank! Angélica! Javier! Angélica! Aí eu vi minha vizinha. Por favor, me diz onde eles Eu estão. disse a ela: onde está minha família? O que aconteceu? E ela disse: querida, sua família está aqui, eles estão aqui, estávamos procurando você. Onde eles estão? E dentro de mim eu só consegui agradecer a Deus por eles estarem sãos e salvos. Ela me levou para a casa dela e eu vi o Alex. Alex! Mãe! Alex! O que aconteceu? Cadê a Angélica? Não sei. Cadê a Angélica? Eu não sei. Cadê o Javier? Cadê o papai? Eu não sei, desculpa. E ele começou a chorar naquele momento e disse: mãe, desculpe, eu sou o único que sobreviveu. E eu só consegui abraçá-lo. Pedaços de fuselagem caíram sobre as casas, destruindo-as e incendiando-as. Uma seção da cauda do jato foi atirada a mais de um quarteirão do local do acidente. Oi! Tem alguém aqui?
À medida que eu andava no meio das casas, no local do acidente, eu senti que estava tendo uma experiência surreal. Sabe, ficar ali, provavelmente, fiquei uns 4 ou 5 minutos antes de alguém aparecer. Eu não vi ninguém mais por ali. Tem destroços por toda parte. Não há sobreviventes, só mortos. Eu já tive que lidar com a morte, com 1, 2, 3 pessoas no incêndio residencial, mas nunca com um avião inteiro cheio de gente. Vamos trabalhar, pessoal. Eu não acho que tenha visto um ser humano inteiro ali. Eu dei a eles o trabalho de encontrar partes dos corpos, envolvê-las e cobri-las com cobertor amarelo de resgate. Não importava como estivessem, se fossem pequenas ou não, se fosse uma mão ou um dorso, uma perna, sei lá. Aquilo se tornou vida para nós e nós a tratamos com respeito. Minha lembrança daquele incidente é uma grande sombra marrom. Não é uma imagem em preto e branco. Não tem uma cor viva, sabe? A grama não é verde, as casas não têm pintura, é só uma mancha marrom. Me disseram que isso é meu cérebro tentando transformar algo terrível e violento em algo mais leve para que eu possa viver e lidar com isso. Minha nossa, toda a esquina desse quarteirão foi destruída. Os lençóis amarelos marcam os corpos. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corpos até agora. Meu Deus, esse bairro foi todo destruído. 16 casas foram danificadas. Muitas delas ficaram completamente destruídas. No aeroporto internacional de Los Angeles, Mary Wong estava esperando o marido e os 2 filhos mais novos. Eu fui para o aeroporto buscá-los ao meio-dia e esperei na área fora da alfândega e esperei. E pensei que eles estivessem fazendo alguma compra e por isso estavam demorando um pouco, mas após o 12:30, eu comecei a ver um homem andando com um pacote nas costas com uma cruz verde. Fomos levados para uma sala na parte de cima e no elevador eu olhei para o homem e disse: eles estão mortos. Eu sei que eles estão mortos. Em Cerritos, os funcionários da emergência ficaram chocados por outra terrível descoberta. No playground de uma escola local, eles encontraram os destroços de um avião Piper Cherokee Archer. O avião estava notavelmente intacto, somente o teto do avião estava rasgado. Os 3 ocupantes são encontrados ainda usando o cinto de segurança. William Kramer e sua família estão mortos. Todos os passageiros e a tripulação do voo 498 da Aeroméxico também estão mortos. Além disso, 15 pessoas no solo foram mortas. É uma situação horrível. 2 aviões se chocaram acima de um bairro na Califórnia. Algo deu terrivelmente errado nos céus de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Agora os investigadores precisam descobrir exatamente o que aconteceu. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. No último dia de agosto de 1986, um fim de semana de feriado tranquilo é sacudido por uma enorme explosão. 82 pessoas morreram. 15 pessoas no solo também morreram. E mais 67 morreram no emaranhado dos aviões envolvidos.
Os investigadores da NTSB chegam de noite. A equipe inclui especialistas em desempenho humano, em sistemas de voo e em controle de tráfego aéreo. Desde o começo, os investigadores se concentram no fato de que há 2 aviões no solo. Isso sugere uma perturbadora conclusão, a de que houve uma colisão no ar. A ideia de que aquela tinha sido uma colisão no ar já estava em nossa mente mesmo antes de termos chegado ao local. Foram vistos 2 tipos de destroços caindo. E foi assim que o acidente chegou até nós. Com essa ideia em mente, John White e sua equipe precisam examinar exaustivamente os destroços. Agora tratava-se de documentar onde os principais destroços estavam e depois olhar para eles e determinar como uma aeronave, quer dizer, de que ângulos as aeronaves podem ter se chocado. As marcas do propulsor na cauda do DC-9 e a pintura do Piper Cherokee revelam como os aviões se chocaram. Parece que o Piper colidiu na seção da cauda do DC-9 e o estabilizador horizontal se desprendeu e, quando isso acontece, não é mais possível controlar o avião. O DC-9 que descia e o Cherokee subindo se encontraram em um ângulo de 90 graus. Sua velocidade combinada era de 450 km por hora. O impacto rasgou uma seção da cauda do DC-9. Descobrir como os aviões colidiram será o primeiro passo. A pergunta mais importante a ser respondida é por quê? Para refazer a tragédia, os investigadores examinam o gravador de dados do voo do DC-9. Ele os ajudará a saber a exata localização do voo 498 da Aeroméxico. O DC-9 estava dentro da TCA, o espaço aéreo controlado de Los Angeles. Ele estava bem onde deveria estar. Mas o Cherokee de Kramer também estava dentro da TCA. Com todos aqueles jatos decolando e aterrissando no LAX, aviões particulares precisam pedir permissão antes de entrar nessa área. Piper 4891, tudo pronto para a decolagem, Torrance. William Kramer era novato em Los Angeles, mas os investigadores descobrem que ele sabia bem dos limites impostos pela TCA. Ele sabia que aquele era um espaço aéreo restrito, e na cabine do Cherokee de Kramer veio a confirmação. Os investigadores encontraram um mapa da TCA de Los Angeles. Eles fazem outra estranha descoberta. Descobrem que o plano de voo proposto de Kramer os levou de Torrance para Long Beach, depois para Ontário e finalmente para Bear Lake, a uma altitude de cruzeiro de 3.000 metros. Esse plano o manteria bem fora da TCA. O que aconteceu foi que o Cherokee entrou na TCA e foi de encontro ao DC-9 dentro de um espaço aéreo restrito, sem permissão. Mas como Kramer entrou nessa situação? E por que ele não avisou ninguém? No solo, em Cerritos, aparece uma possível resposta. A família de Kramer apresenta um histórico de problemas cardíacos e os resultados da autópsia mostraram um grande bloqueio em suas artérias. Você está bem, Bill? Sim, sim, estou bem. Kramer pode ter sofrido um ataque cardíaco durante o voo, deixando o avião sem piloto. Amostras do tecido cardíaco de Kramer são mandadas para o Instituto de Patologia das Forças Armadas. Se ele sofreu um ataque cardíaco, isso poderia explicar por que ele não informou sua aproximação ao aeroporto de Los Angeles. É muito possível que ele tenha tido um ataque do coração, caído para trás e empurrado o manche do avião, fazendo-o subir, e foi por isso que ele não evitou o DC-9. Mas não importa se Kramer estava ou não voando em espaço aéreo restrito. O controlador de tráfego aéreo Walter White deveria ter sido capaz de vê-lo. O avião de Kramer tinha que ter aparecido no radar de White.
Antes de ser questionado pelos investigadores, White revê as chamadas feitas pelo rádio naquela manhã. Ele precisa ter certeza do que disse e do que viu. Richard Wentworth foi um dos investigadores que conversou com White. Em algum momento, você viu o Piper Cherokee em seu radar? Não. Não, senhor. O Cherokee não aparecia no radar. Eu acredito que ele estava fora do alcance do radar. Ele tinha certeza que o avião não estava na tela do radar. Os investigadores da NTSB não estão satisfeitos com as lembranças de White. Enquanto os dados do radar estão sendo analisados, chegam as notícias do Instituto de Patologia das Forças Armadas sobre o possível ataque do coração de William Kramer. Você está bem? Os resultados de um estudo detalhado feito no corpo de William Kramer mostraram que, embora ele tivesse um sério problema no coração, ele não sofreu nenhuma parada cardíaca antes da colisão. Os investigadores precisam encontrar outra explicação que lhes mostre por que Kramer entrou na TCA de Los Angeles. Aquele definitivamente é o 405. Onde ele está mesmo? John Andrews é um especialista em aviação que testemunhou sobre as circunstâncias da tragédia de Cerritos. O piloto do Piper estava navegando por marcos terrestres visuais, possivelmente tentando seguir uma rodovia paralela. E aí ele ficou confuso sobre que rodovia deveria seguir. Novato na Califórnia, talvez confuso pelo emaranhado de rodovias abaixo dele, Kramer pode ter voado para dentro da TCA sem saber. Não há linhas no solo que dizem que a TCA começa aqui, nessa altitude. Você tem que olhar no quadro, tem que interpretar os dados. Os investigadores agora estão confiantes de que poderão explicar por que Kramer entrou no espaço aéreo controlado da TCA. Mas quando Richard Wentworth finalmente olha no registro do radar do controle de tráfego aéreo, ele se convence de que Walter White não podia ter deixado de ver o Piper. Conseguimos determinar que a aeronave que colidiu com o voo da Aeroméxico poderia ter sido visualizada. Então, por que White não reagiu ao avião de Kramer, se ele estava na tela do radar? Quando Walter White chegou no trabalho aquele dia, a estação de chegadas estava sendo controlada por Carl Grudman. Oi, Carl, tudo bem? Oi, devagar. Grudman acredita que problemas antigos com o radar devem ter evitado que o White visse o avião de Kramer nele. Os controladores estavam reclamando sobre esses radares há um bom tempo. Tínhamos relatado problemas com o radar, como não conseguir ver os alvos várias vezes. Quando os sinais de um radar atingem um alvo, eles retornam ao receptor. Mas se prédios ou montanhas interrompem um radar, o sinal que deveria retornar pode desaparecer. É possível perder um alvo ou até 2 alvos. Os sinais podem não estar presentes por alguns momentos. Você viu o Piper Cherokee no seu radar? Não, senhor. Mas isso não significa que o alvo não estivesse lá. Um ponto cego é uma coisa instantânea. Isso não é uma coisa contínua. Eu acho que eu perdi um. Também havia falhas na tela, porque os radares eram antigos. Eles não estavam tão precisos quanto deveriam. Não eram equipamentos perfeitos, com toda certeza. Há um efeito chamado vacilo, que é quando um computador se torna sobrecarregado. E aí o radar irá vacilar a todo momento. Os alvos irão desaparecer ou poderão desaparecer. Revimos esses dados. Mas não encontramos evidências de que tenha havido qualquer mau funcionamento em qualquer um dos sistemas em Los Angeles. Há outra explicação possível. Se o Cherokee apareceu no radar, pode ser que o White não o tenha visto. Os investigadores se concentram em outro avião no radar aquele dia, o Grumman Tiger.
Aviões particulares precisam contatar o controle de tráfego aéreo se estiverem entrando na TCA. Mas o Tiger já estava dentro desse espaço aéreo antes de aparecer no radar de Walter White. Aeroporto 66 Romeo, qual é a sua altitude? Nossa altitude de cruzeiro é de 1.300 metros. Queremos continuar. Grumman 66 Romeo, vocês estão a 1.000 metros agora? Negativo. Estamos a 1.300 metros e subindo. Ok, vocês estão bem no meio da TC, senhor. Havia uma aeronave que estava a leste do aeroporto e que se envolveu na situação. Isso é o que chamamos de violador. Grumman 66 Romeo, sugiro que no futuro vocês olhem no quadro de TCA. Acabou de passar uma aeronave por vocês. O problema da conversa entre o controlador e o piloto do Grumman é que ela demorou demais. Por que você ficou tanto tempo falando com Grumman? Achei que estivessem apresentando um risco. Isso ocorreu durante um momento crítico em que as duas aeronaves estavam a sudoeste da tela dele, que era o ponto em que o Aeroméxico e o Cherokee se encontraram. Mas mesmo que o sinal do Cherokee tenha realmente aparecido no radar de White, e mesmo que ele o tenha visto, os investigadores descobrem que White ainda não tinha todas as informações de que precisava. Os sinais no radar só mostram aos controladores que há um avião dentro do alcance. Os transponders nos aviões só conseguem difundir outras informações, incluindo altura e velocidade. Mas no local dos destroços do Cherokee, os investigadores descobrem que o transponder do avião é de um modelo básico. Ele só envia informações sobre a direção do avião. Não fornece nenhum dado sobre a altitude da aeronave. Então, esses controladores estavam muito acostumados a ver um pequeno triângulo que representava a posição da aeronave, mas sem leitura de altitude na tela do radar. A menos que eles tivessem a informação prévia do piloto, eles não tinham como saber se a aeronave estava ou não entrando naquele espaço aéreo. Os investigadores acreditam que a atenção dividida de White, talvez piorada devido a um sistema de radares antigo, pode explicar por que o controle de tráfego aéreo nunca alertou o DC-9 sobre o perigo representado pelo avião de Kramer. Consulte o 405 e veja se consegue encontrar algum barco na Terra que possamos usar. Mas há outro mistério que ainda não foi resolvido. Estudando os registros do radar naquele dia, os investigadores da NTSB ficam alarmados com o que encontram. Nem a tripulação do DC-9, nem o piloto do avião menor tomaram nenhuma atitude evasiva antes do acidente. Parece que ambos os pilotos não sabiam da presença um do outro naquele mesmo ponto do espaço aéreo. Mas por que nenhum dos pilotos reagiu? A visibilidade era de mais de 20 quilômetros. Como dois aviões podem ter colidido tendo tanta visibilidade à sua frente? Para tentar entender melhor o que aconteceu naquele dia dentro da cabine do Aeroméxico, os investigadores ouvem o gravador de vozes da cabine. Aeroporto de Los Angeles, aqui fala o Aeroméxico 498. A tripulação havia posto Walter White no Viva Voz. O microfone do gravador de vozes da cabine estava bem ao lado dos alto-falantes. Aeroméxico 498, cintos de segurança, fala Los Angeles, partida de motores, ignição. Uma grande parte do que os pilotos disseram luzes de foi aterrissagem, escondida pela voz de White. Medidores de velocidade no ar, altímetros. A informação no radar pinta um quadro misterioso. Ela indica que durante mais de um minuto, o Cherokee de Kramer estava ali para ser visto pela tripulação do Aeroméxico. E se os Kramers tivessem olhado pela janela do lado direito, eles teriam visto o jato da Aeroméxico. Mas nenhum dos aviões alterou seu curso. Nenhum deles tomou qualquer atitude para evitar a colisão fatal. Os investigadores acreditam que se William Kramer estivesse realmente perdido e se estivesse usando uma rodovia como guia, ele teria que ter visto a aproximação do DC-9.
A janela pela qual ele estava olhando devia ser a janela do piloto, mas o DC-9 estava vindo de outra direção. Essa foi uma situação de muito azar, porque o DC-9 estava se aproximando pelo lado esquerdo e, na verdade, ele só poderia ter sido visto através da janela do passageiro do lado direito da aeronave. Para a tripulação do DC-9, o tamanho do Cherokee, que era muito menor que o seu avião, pode ter evitado que eles o vissem antes que fosse tarde demais. Em alguns casos, quando uma aeronave pequena está se aproximando depressa demais, quando essa aeronave se torna visível, é quase sempre tarde demais para se evitar uma colisão. A FAA estabeleceu como procedimento padrão que são necessários 12 segundos para ver uma aeronave, decidir se ela representa uma ameaça e executar uma manobra para evitar a colisão. O formato do para-brisa da cabine também pode ter contribuído para a tragédia. É possível que durante parte da aproximação, pelo menos para um dos pilotos, que a aeronave estivesse num ponto cego. E a menos que o piloto tenha movido a cabeça para trás e para frente para verificar o espaço aéreo, a menos que ele tenha tido uma razão para fazer isso, é possível que a aeronave tenha ficado escondida durante parte desse tempo. A tragédia de Cerritos revelou várias fraquezas trágicas no sistema de controle de tráfego aéreo. Uma das mais alarmantes foi a de que os pilotos não podiam confiar na visualização de outra aeronave e assim evitar uma colisão. Eles precisariam de uma nova tecnologia para evitar que colisões no ar acontecessem novamente. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. Um pequeno bairro californiano é destruído por uma terrível colisão entre dois aviões. O relatório da NTSB deixa claro que o acidente foi causado devido a problemas no sistema de controle de tráfego aéreo. E esses problemas deverão ser resolvidos antes que haja outro acidente como este. A FAA, o órgão que regula a indústria das aeronaves nos Estados Unidos, agiu depressa para melhorar a segurança. Um novo tipo de transponder entrou na lista de equipamentos exigidos em pequenos aviões. O tipo que poderia ter ajudado os controladores de tráfego aéreo a reconhecer que aquele avião pequeno representava uma ameaça. Se um avião que estivesse sobrevoando aquele espaço aéreo controlado estivesse equipado com um transponder, esse instrumento emitiria um código de altitude para ser reportado. Dessa maneira, não haveria dúvida se aquele avião era ou não um intruso. Um novo sistema chamado Intruso com o modo C também foi desenvolvido para ajudar no trabalho dos controladores de tráfego aéreo. O Intruso com modo C é um programa automatizado que agora foi incorporado em todas as nossas salas de radares. Assim, se uma aeronave entrar no espaço aéreo de maneira inadvertida, o controlador receberá um alerta oral ou visual, tendo, portanto, tempo de providenciar um aviso a tempo ao piloto. Alcance verificado. Cintos de segurança. Mesmo para o piloto mais diligente, a antiga estratégia de ver e evitar tem sérias limitações. Essas limitações seriam superadas com a mais importante inovação de todas. A mais importante inovação tecnológica que surgiu depois do acidente em Cerritos foi a lei exigindo que todos os aviões comerciais operando nos Estados Unidos deveriam estar equipados com intruso com modo C ou TCAS, ou seja, um sistema para evitar a colisão no ar. John Andrews trabalhou na equipe que desenvolveu o TCAS. TCAS, o sistema para evitar colisões que foi desenvolvido na época, talvez tivesse evitado esse acidente. Esse aparelho dá ao piloto um aviso de 45 segundos antes de uma possível colisão. Oi, Maria. Está tudo bem lá atrás? E aproximadamente 25 segundos antes da possível colisão é dado um segundo aviso ao piloto para lhe dizer para subir ou descer para evitar estar na mesma altitude que a outra aeronave. Hoje, os jatos comerciais no mundo todo usam TCAS. O piloto do Grumman Tiger, o chamado terceiro piloto, cujas ações podem ter tido parte no acidente, acabou por ser acusado de voar dentro de um espaço aéreo controlado de maneira descuidada.
Para Walter White, o efeito da tragédia de Cerritos nunca pôde ser superado. Walter voltou ao Tracon, acho que um mês mais ou menos após o acidente. Não posso lhe dizer exatamente quanto tempo ele ficou lá, mas não foi muito. Ele só levantou e disse: não, não, obrigado. Pelo que eu saiba, ele nunca mais falou sobre aviões. Um ano depois do acidente, os antigos radares do LAX foram substituídos. Em Cerritos, um memorial marca o local do acidente. Mary Wong se casou novamente. Mas a dor de voltar para casa naquele dia nunca foi superada. Não havia ninguém aqui. A casa estava vazia, o Derek já estava morando no apartamento em San Diego e eu estava aqui, mas não era mais mãe, exceto pelo Derek, e não era mais esposa. Então, meu mundo foi destruído. Dias depois da tragédia, Mary Wong conheceu uma das poucas pessoas que podia entender completamente sua perda. Eu fui ao serviço funerário e era muito importante para mim encontrar outra pessoa que tivesse passado por aquilo. E lendo as histórias, eu fiquei sabendo que a Teresa tinha perdido o marido e 2 filhos. E então eu vi alguém ali que achei que fosse ela. Ela disse: você é Teresa Estrada? Eu disse: sou. E ela disse: meu nome é Mary. Mary Young, ela disse. Eu disse também: perdi meu marido e meus filhos. Eu só quis abraçá-la porque eu sabia que ela estava sentindo o mesmo que eu. Então, depois daquele momento, nós passamos a ter uma conexão imediata. E a nossa amizade dura desde então. Passageiros do mundo todo foram afetados pela tragédia de Cerritos. A tragédia levou a melhoras históricas na segurança da aviação. Desde a adoção do sistema TCAS, nunca mais houve colisões no ar nos Estados Unidos. Versão brasileira Centauro.